Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Beatriz Ninim. Eu tô falando aqui de Garça, do interior de São Paulo. Eu queria dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo ou também nos ouvindo, né? Para mais um episódio do podcast Vozes Coloridas, que é um projeto que surgiu a partir do curso Pod em Rede, realizado em Goiânia, Goiás, que tinha como objetivo capacitar pessoas da comunidade LGBTI+, na criação e distribuição de podcasts. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre direitos da comunidade LGBT+. Eu vou fazer uma autodescrição para quem está ouvindo a gente só por áudio mesmo e não está assistindo no momento. Eu sou uma mulher cis, eu me identifico como bissexual, eu sou branca, eu tenho cabelos longos, castanhos escuros, eu tenho os olhos castanho escuro também. No momento eu estou vestindo uma camisa azul marinho com botões brancos, né? E eu sou graduada em publicidade e propaganda, recém-graduada, e atualmente eu atuo como Product Designer numa empresa aqui da minha cidade mesmo. Eu queria apresentar a vocês os convidados de hoje. Hoje nós temos aqui com a gente a advogada criminalista Isadora Barbieri, que é pós-graduanda em Direito Penal, processo penal pela Academia de Direito Constitucional e Direito LGBT+, pela Verbo Jurídico, diretora legislativa da Abracrim Mulher, gestão 2021-2025, especialista em crimes de gênero, Lei Maria da Penha e crimes cibernéticos. Também é sócia do primeiro escritório de advocacia do Brasil, fundado por um casal de mulheres. Seja muito bem-vinda, Isadora. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Beatriz, e todos aqui da equipe do Pod em Rede. Estou muito feliz de participar desse episódio e também quero fazer uma breve descrição. Estou aqui num fundo branco, de casaco blazer azul marinho e uma camisa azul marinho também. Azul claro, Obrigada, desculpa. Isadora. Obrigada, Isadora. Agora eu vou chamar o nosso próximo convidado, é o Gabriel Dil. Ele é advogado, coordenador jurídico adjunto da Aliança Nacional LGBTI+, doutorando em Direito Público, mestre em Direito e pesquisador dos direitos LGBTI+. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigada pela presença. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Isadora. Gostaria de expressar a minha alegria, né, e a minha gratidão pelo convite. Espero que a nossa conversa de hoje seja bastante produtiva e que possamos aí espalhar ainda mais informações fidedignas acerca do tema. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou um homem branco, eu sou um homem gay, cis, eu tenho pele branca, olhos castanhos, eu uso barba, estou usando óculos no momento, estou usando uma camisa listrada branco com verde e ao meu fundo tem uma parede branca. Obrigada, Gabriel. Gente, agradeço demais pela presença. Eu queria dizer que pessoalmente para mim é uma honra ter vocês aqui, pessoas que fazem tanto pela comunidade. E eu queria dar início a esse nosso papo. Eu preparei 3 perguntas, focando em 3 temas diferentes, mas são temas que com certeza a gente poderia aprofundar durante um episódio inteiro ou mais. Então, eu vou começar pela primeira pergunta, que é sobre o direito ao casamento civil, tá? Eu queria saber de vocês hoje como que vocês veem a importância do reconhecimento ao casamento igualitário para a garantia dos direitos da população LGBTI+ no Brasil. Vou deixar aberto aí quem quiser começar a responder. Eu posso falar, então, primeiro, depois passar a palavra para o Gabriel, também colocar as considerações dele. Bom, a questão do casamento igualitário, né, é de suma importância para a nossa comunidade. Nós conseguimos esse direito aí via Poder Judiciário, na verdade, fazendo um breve comentário aqui, mas a maioria dos nossos direitos aqui no Brasil têm sido garantidos pelo Poder Judiciário, porque, infelizmente, nós temos aí um Congresso Nacional com uma mentalidade extremamente conservadora e excludente, né, no que se refere
a comunidade LGBT, não por falta de tentativas, né? Porque foram diversos projetos de lei já propostos lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e nenhum teve prosseguimento e aprovação até que fosse sancionada uma lei. Então, isso é muito grave no Brasil, e aí por isso que a gente teve que recorrer ao judiciário para ter essas garantias. E a gente teve aí a questão do casamento igualitário a partir de 2011, né, votada pelo STF, e depois, em 2013, uma resolução do CNJ para poder, então, determinar que todos os cartórios do Brasil, eles celebrem o casamento igualitário. E ainda hoje a gente vê algumas questões aí de ameaças a esse direito, né, como projetos de lei querendo derrubar esse direito, o que é totalmente inconstitucional, né, são tentativas absurdas e inconstitucionais, porque a nossa Constituição Federal de 88, ela garante isso, e embora o Código Civil ainda tenha ali um artigo específico ali falando de que o casamento, trata-se de união entre homem e mulher, já foi considerado essa parte do texto inconstitucional. Então, o casamento igualitário é um importante direito que garante a formalização da união para depois os casais eles conseguirem formalizar a questão da herança numa situação, planejar o seu matrimônio, ter tudo isso muito bem resguardado, e também a questão da adoção, né? É muito importante porque não é depois o Gabriel até pode falar também a visão dele como homem gay, mas eu, como uma mulher lésbica, né, eu vejo que ainda existe essa diferenciação, porque, por exemplo, quando vai um casal homoafetivo no cartório para ele poder registrar o filho, precisa comprovar o casamento ou a união estável, né? E não se fala num casal hétero ou num homem hétero que vai lá no cartório registrar, não pede nenhuma formalização para registrar a criança, né? E para casais homoafetivos, isso e da comunidade LGBT, isso é exigido. Então, aí a gente já se vê que não temos direitos 100% iguais. Então, por isso, até também para os casais que querem ter filhos, é uma necessidade você ter ou a certidão de união estável ou a certidão de casamento civil para poder registrar a sua criança, né, o seu filho, sua filha, perante ali um cartório. Então, esse é um ponto que eu destaco também como um direito importantíssimo, né? Que nós nem podemos cogitar nisso ser retirado da gente, porque não tem menor cabimento e é totalmente inconstitucional. Obrigada, Isadora, concordo totalmente. Houve até recentemente, aparentemente, que tentaram passar, acho que, se eu não me engano, um projeto, né, em relação a isso. Isso, Eu isso. tenho pouco conhecimento, se vocês puderem comentar mais. Pegando o gancho da Isadora, e aqui com a fala da Beatriz, eu vou retomar um pouquinho na história brasileira, um pouquinho da história do que ocorreu, o que aconteceu até os dias de hoje dentro do nosso parlamento. Depois de promulgada a Constituição de 88, a então deputada federal Marta Suplicy, no ano de 1995, ela propôs um projeto de lei para regulamentar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse projeto de lei ele tramitou entre arquivamentos e desarquivamentos até início do ano 2000. Com isso, ele foi arquivado. Nas manifestações dos parlamentares, isso eu consultei há pouquíssimo tempo, o acervo de discussões da Câmara dos Deputados, o mesmo nível de debate que a gente vê hoje das bancadas fundamentalistas que se utilizam de preceitos bíblicos parcialmente equivocados no que tange a essa corrente mais fundamentalista, não digo nem conservador, mas que interpretam a Bíblia como se ela fosse a nossa Constituição. Os mesmos argumentos eles eram levantados naquela época. Aí, passando um pouco mais para frente, o Clodovil Hernandes, deputado federal também na época, em 2007, apresentou um projeto de lei para instituir o contrato de união entre pessoas do mesmo sexo. Não seria o mesmo status do casamento, mas seria um contrato civil, né, possibilitando que pessoas do mesmo sexo pudessem casar e, enfim. Esse projeto de lei também não andou na Câmara, ele entre arquivamento e desarquivamento, ele demorou
até o ano de 2023, quando esse projeto de lei número 580, se não me falha a memória, ele foi desarquivado e caiu na mão, então, do relator Pastor Eurico, na Câmara dos Deputados, e começou a ser completamente subvertido o sentido daquele projeto. No início, o projeto de lei ele era para assegurar, garantir um direito mínimo, ainda que fosse um contrato entre pessoas do mesmo sexo. Já nesse momento, quando foi para votação ano passado, e inclusive essa votação foi positiva, eles conseguiram aprovar na Comissão da Família. Claro que esse projeto ele precisa ainda passar pela CCJ, precisa passar ainda por outros trâmites dentro da Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e pode ir a sanção ao veto do presidente, mas esse projeto de lei é um dos projetos que, no início, garantia direitos e agora, aprovado esse texto, ele retira o status de uma união estável homoafetiva. Ele retira esse direito, né? Claro que ele é um projeto claramente inconstitucional, a Suprema Corte já se manifestou nesse sentido, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que de toda a ação, de toda a conquista de direitos, sempre há um contramovimento, uma reação, e há o que a gente chama no direito de backlash, né? Backlash é uma reação contrária a uma decisão emancipatória que foi a tomada pelo Supremo. Mas o porquê que é importante ter esse direito, né? Porque antes de ter esse direito, nós, LGBTs, ficávamos muito vulneráveis. No caso do falecimento do cônjuge, nós não teríamos acesso à previdência por morte, pensão por morte, nós não tínhamos direitos a participar de um plano de saúde, nós não tínhamos direitos a coisas básicas, a decidir sobre o nosso próprio patrimônio, ter ele reconhecido na falência de um dos cônjuges, então, no falecimento, desculpa. Então, esse direito ele serve para dar mais dignidade, conferir o que a própria Constituição reconhece, que são iguais, todos iguais perante a lei, homens e mulheres. Ali ele não diz se é homem cis, homem trans, então, por homens e mulheres, a gente contempla todos, todas e todes, né? Então, esse direito é um farol, inclusive ele foi considerado como um bem imaterial da humanidade pela Unesco, né, em 2011. Eu não sei se há alguma questão aí, Beatriz, que queira que eu aprofunde ainda mais. Se deixar, eu vou falando. Não sei, eu acho que foi bastante pertinente tudo que você trouxe, e eu acho que ambos trouxeram já uma questão que me leva para a minha segunda pergunta. Acho que talvez a gente já poderia passar para ela, que a Isadora trouxe quando ela respondeu, que é sobre a adoção. A minha segunda pergunta era justamente sobre a relevância da garantia do direito à adoção por casais LGBT+, no contexto, né, do direito dos humanos e a igualdade de oportunidades para as famílias diversas. Então, achei interessante ela já ter trazido isso na resposta, porque é uma das coisas que muitos casais pensam, eu acredito, né? E como você disse, eu acho que a gente tem que sempre lembrar de que se é para ter igualdade entre homens e mulheres, independe de como essas pessoas estão vivendo suas vidas, né? A gente tem que ter o direito garantido. Então, eu queria que vocês falassem agora um pouquinho da questão da adoção, se for possível, por favor. Como é hoje, né? Tipo, como é hoje no Brasil, qual a importância para a formação dessas famílias diversas, enfim, a importância disso para a comunidade. Certo, então, Beatriz, é ótimo, né, esse ponto da adoção, e assim como o Gabriel trouxe anteriormente, é importante destacar esses pontos, né, desse caminho, né, que acontece lá no Congresso, porque a gente ouve ainda muito falar dessa coisa do ativismo judicial, que o judiciário está legislando, mas é que assim, gente, vamos falar bem a verdade, se não for o judiciário, vai para onde? Né, nós vamos ter que realmente, já recorremos também à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a órgãos internacionais. O Brasil, inclusive, é signatário de documentos internacionais, de tratados internacionais que também garantem, né, os direitos da comunidade LGBT, como os princípios de Hugh e a Carta, só que a gente precisa de um poder, né, aqui
para poder regulamentar minimamente os nossos direitos. Então, se não tem pela via legislativa, tem que ter o judiciário para assegurar, e o Supremo tem feito aí esse papel como também um guardião da Constituição Federal. E a questão da adoção também é bem pertinente, porque embora não tenhamos nenhuma restrição, né, em nenhum diploma, em nenhuma lei, seja no Código Civil, seja no ECA, dizendo que seria proibido casais LGBTs adotarem crianças, mesmo assim, sem essa restrição, existia uma restrição na prática. Os casais tentavam adotar, entravam na fila e eram barrados única e exclusivamente por conta de preconceito e discriminação. E aí, novamente, o STF teve que se posicionar também lá em 2013 para dizer que os casais LGBTs podem adotar, sim, crianças. E aí, recentemente, né, em 2023, foi também editada uma resolução pelo CNJ, em que o CNJ precisou abordar que não pode ter nenhuma restrição e diferenciação nos casais que estão na fila de adoção, porque ainda se via e ainda se vê na prática, né, uma dificuldade maior pelos casais da comunidade LGBT do que os casais heterocis na hora de adotar. Então, tem essa resolução, se eu não me engano, é 485 de 2023, tá? O número dessa resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma normativa que ela garante esse direito para os casais da comunidade LGBT não ter diferenciação na hora de adotar. Mas isso já era possível, no meu entendimento, desde sempre. Mas em 2013, o STF precisou falar, olha, gente, os casais homoafetivos podem adotar, de forma ali explícita. E aí agora tivemos essa resolução ano passado para colocar de vez uma pedra nessa discussão e dizer que, olha, não pode ter diferenciação na hora de adotar, na hora dos critérios. Então, eu queria trazer isso, aproveitando esse momento da pergunta da Beatriz, porque para quem estiver nos ouvindo, né, e tiver vontade de adotar e estiver aí querendo formar a sua família, entender que você tem esse direito, né, que não tem nenhum empecilho para isso. E se você sofrer algum empecilho, você pode acionar, né, o judiciário para poder demandar da onde está acontecendo esse cerceamento do seu direito e entrar com ação para conseguir essa garantia e para conseguir, sim, o direito de adoção. Obrigada. Eu agradeço. Mais uma vez, aproveitando a fala da Isadora, não tem como deixar, a Isadora já falou muito bem sobre isso, mas eu sempre gosto de frisar da importância do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte em sua função, porque muito se fala que a Suprema Corte ela está usurpando poderes do Poder Legislativo em legislar sobre temas. Mas o que ocorre? O próprio parlamento é que concedeu esse poder para a Suprema Corte, né? É um direito que está na Constituição, é um pleno exercício da jurisdição constitucional, em controle concentrado de constitucionalidade, foram decididas essas questões. Para tentar ser um pouquinho menos técnico aqui, na Constituição diz que X, Y e Z têm legitimidade para entrar no Supremo com respectivas demandas. Se X, Y e Z têm legitimidade para entrar e o assunto é constitucional, não importa se o parlamento já se manifestou ou não se manifestou. A Suprema Corte ela não tem essa escolha de decidir, se ela de dizer assim, eu não vou decidir e pronto. Ela tem um chamado, ela tem que decidir sobre o tema, ela tem que decidir conforme os mandamentos constitucionais vigentes. Entre esses mandamentos, contemplam os princípios, né, da Constituição, o rol de direitos fundamentais, e um dos princípios mais caros da Constituição Federal é o princípio da dignidade da pessoa humana. Se você não confere a mesma dignidade, a mesma igualdade a pessoas do mesmo sexo, a casais LGBTs que possam ou queiram adotar uma criança, você não está fazendo cumprir o que determina a própria Constituição Federal. Não há que se ter uma forma expressa dizendo que LGBT tem o direito de adotar na Constituição. Não é necessário. A partir do momento que é reconhecido o direito a todas as pessoas com igualdade, sem diferenciação, claro que tratando os iguais
à medida de sua igualdade, os desiguais à medida de sua desigualdade, no que se refere ao princípio da igualdade no sentido material e não somente formal. Mas o que eu quero dizer é que a Suprema Corte ela decidiu porque ela foi chamada a decidir, né? Ela não um belo dia os ministros acordaram e escolheram: hoje eu vou decidir sobre o casamento homoafetivo, hoje eu vou decidir sobre o direito à adoção, que até o Supremo Tribunal Federal se manifestou bastante tempo depois do que os próprios tribunais estaduais já vinham decidindo nesse tema. O TJRS, por exemplo, já tinha algumas decisões permitindo casais do mesmo sexo a adoção. Então, privar esse direito de pessoas LGBTs é mais do que inconstitucional, é negar a dignidade da pessoa humana, é criar cidadão de segunda ou terceira categoria que não merece os mesmos direitos, as mesmas garantias, né? Assim como os mesmos deveres que temos enquanto cidadãos. Entendo. Gente, eu queria agradecer demais pelas respostas. Queria só comentar que é um absurdo, né? Tipo, a gente ainda ter que debater esses assuntos, eu acho. Mas que bom que a gente tem oportunidade, locais para fazer, né? Eu acho que é extremamente importante a gente ter esses direitos garantidos, porque não só pela vontade dos próprios casais, mas tanto pela quantidade de crianças que tem hoje no Brasil aguardando, né, na fila de adoção, tendo essas pessoas que têm vontade de formar suas famílias e tendo esse direito negado, né? Isso é muito triste. E eu acompanho alguns casais que adotaram, na minha família tem um casal de mulheres lésbicas que adotaram e assim, eu vejo que assim, a gente fala, né, são famílias como qualquer outra família, não, elas vão ser criadas. O importante é ter o amor, ter a educação, o respeito, e é isso, né? A gente está pedindo apenas que a gente tenha as mesmas condições, os mesmos direitos. Assim, eu fico bastante emocionada de falar nesse assunto, tanto o matrimônio quanto a adoção, assim, ainda não sei, mas é uma vontade minha ter filhos, ainda não sei como, mas o matrimônio é um desejo pessoal meu, então são temas que me tocam diretamente, sabe? E eu acho que, né, todo mundo que está aqui nessa conversa e muitas pessoas que estão nos ouvindo, então só queria também deixar um recado para quem está aí, né, na luta, assim como que a Isadora falou, como o Gabriel falou, não desistir, né, lutar mesmo. Não vamos deixar de lutar para ter esses direitos garantidos. Agradeço demais pelas respostas de vocês. Agora eu queria mudar um pouquinho o assunto, vai um pouco mais agora para o ambiente de trabalho. Essa seria mais a minha última pergunta, e daí se a gente tiver mais outros comentários, a gente pode continuar a conversa. Essa última pergunta é relacionada à legislação antidiscriminatória e proteção no ambiente de trabalho. Como a implementação de leis e políticas que combatem a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero podem impactar na segurança e no bem-estar dos trabalhadores LGBT+, no Brasil? Beatriz, eu começo respondendo essa pergunta, chamando a atenção para um dado alarmante, que é a situação das pessoas trans e travestis no Brasil. Elas estão submetidas desde cedo a subempregos, a empregos informais de baixa condição mesmo, muitas renegadas à prostituição por não ter outra escolha, não ter outra oportunidade, né? Muitas são tiradas do seio familiar muito cedo, são expulsas de casa quando assumem a sua identidade de gênero. Então, isso é muito sério e elas acabam tendo uma taxa muito alta de evasão escolar. Por quê? No primeiro momento, é cerceado o direito de conviver em família, né? Logo, muitos dos casos, elas precisam se submeter às mazelas das ruas. Elas não têm acesso já à educação de qualidade. É uma exclusão quase que em cadeia, né? Um fator vai excluindo
elas de outras possibilidades para que se conquistem um lugar de privilégio ou um lugar digno de profissão. Não estou dizendo que a prostituição não é uma profissão digna. Ela é digna assim como qualquer outra profissão. O que eu quero, o que os ativistas, o que nós pensamos é que essas pessoas trans e travestis, elas possam escolher ter outras profissões, que elas possam ter a oportunidade de frequentar os bancos colégio, ensino fundamental, ensino médio, depois entrar para uma graduação, se formar na faculdade para que tenha acesso a trabalhos, a uma mão de obra qualificada e até chegar nos postos de trabalho. Porque quando chegam essas pessoas nos postos de trabalho, elas ainda precisam enfrentar o preconceito dentro das instituições, dentro das organizações, que é um preconceito secular, né? As que conseguem chegar dentro desses lugares mais privilegiados. E a partir desse momento, então, as instituições, as organizações precisam começar a se adequar. Precisam começar a se adequar para oferecer uma estrutura digna de trabalho para essas pessoas. Sem me alongar muito aqui, hoje, então, a taxa de pessoas trans e travestis em empregos formais ela é muito baixa, né? Ela é muito baixa em cargos de chefia, em governança. Isso precisa mudar. O Brasil precisa adotar leis mais severas de inclusão, fazer políticas afirmativas. Há pouco tempo atrás eu participei de uma audiência pública com a Defensoria Pública da União, em qual eu produzi uma nota técnica para afirmar a necessidade do sistema da Defensoria Pública no sentido nacional implantar o sistema de cotas para que pessoas trans e travestis tenham essa possibilidade no concurso público, para viabilizar as suas participações, as suas existências dentro dessas repartições públicas. Há exemplo do que já acontece no Rio Grande do Sul. Eu falo do Rio Grande do Sul porque é uma realidade mais próxima à minha, que eu tenho acesso a políticas que estão sendo implantadas. O último concurso do Banrisul já previu cotas para pessoas trans e travestis. Então, já há um ambiente que está sendo modificado, já há utilizando o Félix Guattari aqui, já há uma micro-revolução molecular. Então, já há avanços, já conseguimos avanços para essa população. As outras pessoas da sigla, lésbicas, gays, bissexuais, ainda sofrem muita discriminação no mercado de trabalho, isso é inegável, né? Ainda encontram barreiras, a chance de uma pessoa LGBT ser contratada num cargo ao lado de uma pessoa heterossexual com a mesma qualificação, ou às vezes com até menos qualificação, supostamente maior do que uma pessoa LGBT. Esse é um dado de realidade, né? Um fato de realidade. Então, o que eu gostaria de deixar claro aqui, não sei se respondi a sua pergunta mais uma vez, ou se se sair um pouco do tema, mas é no sentido de chamar atenção para a realidade da população trans, que é uma população que está em real emergência hoje no Brasil. E convido para quem não assistiu os nossos 2 primeiros episódios do podcast. O primeiro a gente falou justamente sobre empregabilidade LGBTI+, e o segundo foi sobre mulheres travestis, foi ao ar no dia 2 de julho, está disponível no Spotify e no YouTube, e foi falado sobre mulheres travestis. E elas foram 3 mulheres travestis entrevistadas e elas comentaram justamente muito sobre isso. Aí na parte falando sobre a profissão e sobre as primeiras profissões, a prostituição sendo como uma profissão compulsória para elas, não como uma opção, né? E daí algumas tinham tido a oportunidade de estudar, chegar à universidade, fazer mestrado, fazer doutorado, e outras não. É raro, né? São casos raros, infelizmente, no Brasil. É o país que mais mata transexuais no mundo. Então, achei super pertinente você ter trazido esses dados, agradeço, porque contra dados não há argumentos, né? Infelizmente, essa é a realidade hoje no Brasil, e concordo que realmente a gente precisa ter legislações mais duras aí em relação a isso.
Isadora, se você quiser comentar sobre isso também. Eu concordo bastante, achei sensacional, muito bom todas as colocações que o Gabriel trouxe, até porque esses dados, né, nos ajudam a entender melhor, né, os mecanismos de como é possível ter um ponto de partida para a implementação de políticas públicas, né? E a partir daí que a gente precisa reconhecer o problema, a partir do momento que o problema é reconhecido, para a gente saber como lidar com ele, né? Porque são várias, de várias perspectivas, né? A gente precisa entender que a população trans, ela está presente, né? Ela está presente em todos os lugares, e a gente não pode ficar alheio que a sociedade ainda relega as pessoas trans num lugar de marginalidade, né? E o que é um grande absurdo. Então, a questão do mercado de trabalho é de suma importância, porque sim, elas precisam ter direito à escolha e as empresas precisam se posicionar em relação a isso, no sentido de trazer treinamento para o seu pessoal, para as pessoas cis da empresa, né, para poder ter por meio desse entendimento mesmo, né, que o nome social precisa e deve constar no crachá em todas as identificações. E não é um favor, é um direito, né? A questão do banheiro também foi um absurdo. Recentemente, o STF, aí nesse caso, a gente tem que fazer bastante. Trazer, a gente não deixa de elogiar quando sim merece elogios, porque foi como o Gabriel colocou, não foi do nada que o STF decidiu, né? Foi por meio de provocações, de ações competentes e por meio de partes que têm legitimidade para pleitear isso diretamente ao Supremo. Mas nesse ponto da questão do uso do banheiro, foi um absurdo, né? Porque foi, na verdade, ali, falando de uma forma mais simplificada, o STF decidiu não decidir, num caso que envolvia uma mulher trans que foi extremamente aviltada num shopping, né, num estado, se eu não me engano, foi Santa Catarina, mas tinha colocado como repercussão geral esse caso, porque tem casos semelhantes no Brasil todo, que os tribunais estaduais já estavam concedendo indenização, e o STF simplesmente disse que não era competência ali por conta de uma questão jurídica formal e não decidiu sobre esse assunto, né? Mas a ANTRA e outros órgãos já se mobilizaram e já também ajuizaram ações lá no STF para tratar disso novamente, mas não foi porque não teve essa decisão que deixa de ser um direito, né? As pessoas trans, elas têm o direito de utilizar o banheiro do gênero que elas se identificam, né? Isso é um direito e aí depois a gente vai ver os desdobramentos disso lá no Supremo, mas já é um direito garantido, né? Pela própria Constituição Federal, né? Então assim, a questão do mercado de trabalho, assim, gente, que bom que vocês trouxeram esse tema. Parabéns aqui pelo Pod em Rede, porque a gente precisa mesmo falar disso. As pessoas, elas precisam ter o direito de conseguir um posicionamento digno no mercado de trabalho, né? E não ficar só realmente numa situação totalmente marginalizada, né? E numa posição de violência, né? Que as mulheres trans estão ali nessa linha de frente. Então, eu não sou especialista em direito do trabalho, né? Eu milito na área criminal, mas, assim, se houver dispensa discriminatória, se houver algum constrangimento, né, dentro do ambiente de trabalho, essa pessoa LGBT, essa pessoa trans trabalhadora, ela pode acionar a Justiça do Trabalho, em paralelo também pode fazer um boletim de ocorrência por conta da questão que é um crime, né, e aí buscar também o apoio nessa outra seara, né, que é a seara criminal. Então, que desde 2019, né, do dia 13 de junho de 2019, né, completamos aí 5 anos da criminalização da homotransfobia. Então, foi muito importante, né, esse é um tema que é muito caro para mim mesmo, a questão do mercado de trabalho, porque a gente encerrou agora o mês de junho, mas não é apenas junho que a gente vai falar sobre isso, né, e as empresas não podem aparecer só em junho, fazer ali alguma ação superficial e não demonstrar na prática, né? Tá fazendo uma mobilização, tá fazendo uma interação entre as pessoas dos times para ter realmente uma empatia, né? Porque senão você coloca ali para marcar um número ou para cumprir bater alguma meta e aí coloca as pessoas sem um treinamento, sem preparar e sem ter realmente, né, uma compreensão. É a mesma coisa que você colocar a pessoa para ela sofrer mesmo uma situação constrangedora, né? Porque você precisa trazer para as pessoas que não compreendem toda a problemática da população trans, da população LGBT, e simplesmente colocar junto com pessoas heterossexuais que nunca conviveram,
né, e não entendem a fundo a importância do tema, porque geralmente isso daí vai gerar um desencaixe ali no relacionamento, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que as empresas precisam investir mais nesses treinamentos, porque além de ter todo o conhecimento, né, do jurídico e dessa importância que o Gabriel trouxe, essa nota técnica, né, nesse ambiente ali, para ter essa diretriz, que tenha um ponto de partida mesmo para nortear tanto o governo quanto as empresas, mas que a gente precisa de treinamentos, né, disso nas empresas para que simplesmente a gente tenha um ambiente saudável para todas as pessoas poderem trabalhar, né? Porque trabalhando de uma forma minimamente confortável, com certeza o rendimento vai ser maior e aí o lucro que as empresas tanto almejam vai ser alcançado. Mas as pessoas elas precisam de conforto para trabalhar, porque senão a gente não vai render e a gente vai realmente cair numa situação de não avanço. E não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa muito uma conscientização sobre esse tema, que assim, só por meio disso, eu acho, desse compartilhamento de informações, que as pessoas vão conseguir se empoderar e se posicionar melhor no mercado de trabalho. Então, é realmente um tema de extrema importância. Eu fiquei feliz mesmo que foi trazido aqui, que o Gabriel trouxe toda essa introdução importantíssima com esses dados e que bom que já teve episódios, né, aqui do Pod em Rede que o pessoal pode conferir, porque realmente é por meio disso que acho que a gente vai conseguir avançar mesmo, gente. Sim, com certeza. Eu acho que é quebrar um ciclo vicioso, né? De ter essas pessoas sendo marginalizadas sempre. E eu achei muito legal que vocês dois trouxeram pontos, tanto o Gabriel trouxe a parte de que a gente precisa capacitar essas pessoas, precisa dar oportunidades, e aí a Isadora trouxe, e ao mesmo tempo, aí quando elas chegam, né, nesse lugar lá no ambiente corporativo, tem que ter tido uma preparação dessas outras pessoas que nunca tiveram contato com pessoas da comunidade simplesmente porque, assim, nunca, ou não sabem, né? Provavelmente não sabem que já tiveram, e não tem interesse no assunto, ou realmente tem preconceitos, né? E eu acho que são dois pontos extremamente importantes, realmente, para serem debatidos, porque vão impactar diretamente no rendimento do trabalho dessa pessoa, na saúde mental, né, dessa população e na vida financeira, né, que impacta muito tudo, né, a gente vive no sistema capitalista e isso impacta a nossa vida como um todo. Então, eu gostei muito das duas respostas, adorei que vocês trouxeram dados e acho que responderam muito bem todas as perguntas aqui que eu fiz. Eu acho que a gente já está chegando aí para o final, mas eu queria agradecer demais mesmo, assim, a presença de vocês, a disponibilidade de conversar e debater sobre esses temas e, obviamente, todo o trabalho que vocês fizeram durante a vida toda em prol da comunidade. É, é isso, esse é o final do nosso episódio. Vou deixar para vocês fazerem uma consideração final de despedida e depois convido o pessoal para o próximo episódio. Eu quero agradecer, obrigada pela oportunidade, agradecer a Virgínia pelo convite, a toda a produção aqui do Pod em Rede, a Thaís, você, Beatriz, que apresentou aqui esse episódio com a gente, esteve com a gente aqui. Foi muito, 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 muito bacana mesmo. Eu fico muito feliz de poder compor esses ambientes para a gente trocar essas ideias e poder se fortalecer mesmo, porque eu acho que é assim que a gente se fortalece, tem mais ânimo para trabalhar e vamos conseguindo resultados que vai impactar para toda a nossa comunidade mesmo, né? Então, acho que quando a gente, ou outra vence, todas as pessoas da comunidade vencem e a gente vai conseguindo garantir o nosso espaço mesmo, né? Então, para mim foi um prazer, uma honra, me coloco à disposição para o que precisarem. Foi um prazer ter conhecido o Gabriel também, vou procurar depois acompanhar o trabalho dele, vou passar aqui o meu arroba, né? Para quem quiser acompanhar depois o meu trabalho no Instagram, é @isadora.barbieri. E aí a gente vai se comunicando, eu fico à disposição e parabenizar mesmo pelo trabalho do Pod em Rede. Já estou acompanhando lá no Instagram e assim, é muito legal ver essas iniciativas, porque assim a gente vai vendo que tem mais pessoas engajadas e a gente vai, mesmo que pouquinho a pouquinho, a gente vai avançando e vai construindo um Brasil melhor, um mundo melhor para a gente viver, né? E aí, sabe, a gente fica muito esperançoso que um dia a gente deixe de ocupar esse primeiro lugar no ranking, que é tão triste da gente ainda ser o primeiro país no mundo que mais mata
o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Então, por meio dessas iniciativas que a gente se anima a tirar esse lugar, né? E a gente conseguir ser um lugar mais acolhedor mesmo. Muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Beatriz, a Virgínia, a professora Thais, né, pelo convite. Fiquei extremamente honrado, é muito bom ter essa oportunidade, esse intercâmbio de ideias, esse espaço aqui com a condução magistral da Beatriz. Pude conhecer a Isadora, uma colega que eu não conhecia antes, que talvez a gente possa trocar algumas figurinhas posteriormente. Nós temos nossa atuação bastante parecida. Eu vou deixar meu arroba aqui também, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é @GabrielDil, _. E, mais uma vez, então, agradecer o espaço, nesses espaços que vem se multiplicando, que a informação ela é dissipada, e eu gosto de lembrar sempre que sociedade é comunicação, não há sociedade sem comunicação, e a importância que a comunicação ela desempenha na vida das pessoas. Então, espalhar essa informação que nós hoje conversamos aqui é espalhar a verdade, é espalhar a dignidade, é espalhar a vontade de fazer um mundo um pouco melhor, um pouco mais igual para todo mundo. Então, mais uma vez agradeço e até mais. Gente, então, muito obrigada de verdade novamente pela presença de vocês. Agradeço aí o pessoal da produção e deixo aqui o meu convite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo a ouvir ou assistir o próximo episódio do nosso podcast Vozes Coloridas, no Instagram, @podemrede, ou no YouTube, eu acredito que seja no canal da Thaís Oliveira. É isso, foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.